Alô, papai. Alô, mãe. Galera, tudo bom? Projeto Vídeo Aula Criativa, Senjuve, Pré-ENEM, competência 4, habilidade 16, 22 e 23. Saudações aos alunos, sejam bem-vindos ao Pré-ENEM da Prefeitura Municipal de Benevides, aos colegas, professores, nós estamos nessa situação excepcional, mas também saudar a coordenação da Senjuve, a Secretaria Municipal de Juventude. Pois bem, qual o tema? Nós devemos iniciar já colocando vocês, que sejam alunos que foram aprovados no processo de seleção, que sejam bem-vindos, que fiquem à vontade, apesar da orientação das autoridades sanitárias, que deve ser cumprida, de passagem, nós não podemos ignorar que temos uma pandemia, que fora de qualquer outra opinião, a Prefeitura está tomando as atitudes corretas, As excepcionalidades são opiniões da figura presidencial, que destoa do que nós estamos vendo. Mas isso aí a gente vai debater num ponto mais específico sobre política, habilidade, competência número 3. Queria, de início, saudar, mais uma vez, reforçar isso, que você venha, participe com a gente, possa contribuir, possa interagir também. Eu acho que a coordenação vai facilitar essa maneira de interagir com a gente, é importante. O tema de hoje que a gente vai debater, esse tempo, é o surgimento da sociologia. Para que a sociologia surja, um tema importante dos últimos Enem, nós temos os fatores históricos, o Renascimento, a Reforma Protestante, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, que consolida um período, a Revolução Industrial vai consolidar o período da modernidade. Então, essa questão da modernidade que a gente vai ter que ver muito isso dentro das aulas de sociologia. Então, é importante que a gente tenha também que outros fatores contribuem. A mudança da mentalidade do mundo medieval para o mundo moderno, já com a consolidação da Revolução Industrial, nós vamos abordar isso também. As tecnologias, que deram uma impulsão muito grande na produção, no trabalho, na concentração humana, na concentração populacional dos grandes centros urbanos, nas cidades, e com isso gerou várias crises. Nós também vamos abordar isso. Também os fatores políticos e populacionais e urbanos. Qual a atitude da burguesia enquanto classe dominante hegemônica que conduzia esse processo? Qual a atitude dos seus aliados, a nobreza, os profissionais liberais, etc., que contribuíram? Um caso específico, na Inglaterra houve alianças, na França houveram conflitos, rompimento dessa aliança, e a burguesia tomou uma atitude de ir às últimas consequências da Revolução Industrial e a implementação do seu projeto. E por fim, o que isso, as mudanças no mundo do trabalho. A mudança no mundo do trabalho. Se nós formos verificar, a mudança no mundo do trabalho foi significativa. E esse é o germe da modernidade. O envolvimento massivo de trabalhadores no momento inicial de formação do capitalismo, e que a gente vai ver detalhes sobre isso. Importante que, a partir disso, surgimento das classes sociais com a Revolução Industrial, quando há um surgimento, primeiro a burguesia, depois o seu projeto, ela sem querer dar as condições para o surgimento da nova classe. Aquele trabalhador manual, lá do feudo, ou da periferia das cidades ainda pequena, que passou a ter um novo comportamento, uma nova mentalidade nas fábricas. Deixou o trabalho manual e foi o trabalho fabril. Então a gente vai abordar isso. No primeiro tema, o surgimento da sociologia, eu vou abordar os fatores históricos. É importante que a gente tenha bem claro esses fatores históricos. Por exemplo, o Renascimento. O que significou o Renascimento? Significou o resgate da cultura greco-romana. Quando há dissolução de Roma,
quando você vai abordar a dissolução, o que é que fica? Fica os feudos, né? Há uma dispersão, uma dispersão no território na Península Itálica e na Europa. Isso, a partir da queda do Império Romano no Ocidente, isso levou ao surgimento de algumas cidades-estados. Entre elas, é importante que hoje foi o foco, né, nesse período de pandemia, Lombardia era um centro importante no norte da Itália, né, no período de dissolução do Império Romano. Hoje a gente vê Lombardia, né, nessa situação de pandemia louca, né, que a gente está vendo aí, infelizmente, morte de pessoas. Né. Então, naquele tempo, no século I, né, que a gente vê já o período de enfraquecimento de Roma, você vê um período bastante significativo, aonde nós vamos ter cidades-estados que vão começar a atuar autonomamente, outras vão ficar ligadas à Igreja Católica, outras não, vão ficar independentes, por exemplo, Lombardia, Pádua, Veneza, Itália, Florença, Itálica, né? E outras cidades, Pisa, né? Outras cidades ficaram atreladas à Igreja Católica. Mas essas cidades mais independentes foram um germe desse novo movimento de renascimento, porque elas resgataram a cultura greco-romana. Paralelamente, dois movimentos são importantes: o resgate da cultura, né? Da cultura greco-romana, da arte, da estética, da ciência, da matemática. Isso impulsionou comercialmente, porque o comércio, né, ia trazer as especiarias, trazer as mercadorias, a alimentação, os materiais, o ouro, a prata, né, o sal, e chegavam lá no porto da Veneza, Florença, chegavam e traziam também livros. Né? Então houve um resgate financiado pelos políticos e poderosos, grandes famílias dessas cidades. Um exemplo é Médici. Então esse resgate proporcionou uma virada, né, do medieval, né, para a possibilidade de construção do capitalismo. Isso a gente vê na obra do Kent Skinner. Quando você vai abordar a obra do Kent Skinner, as fundações do pensamento político moderno, né, você vai levar em consideração essa fragmentação do Império Romano, esse fortalecimento das cidades-estados, Florença, Pádua, Lombardia, né, e você, Veneza, e você vê o poder da igreja. O poder da igreja é imenso. Né? Você vai ver o filme Lutero, você vai ver claramente isso no filme Lutero, o poder que a igreja tinha sobre a mentalidade do indivíduo medieval. Então isso é importante avaliar. Outro aspecto também do Renascimento é a questão do poder, né? Do poder, desse embate político de poder. Né? Você, algumas séries na Netflix, você vai ver a importância sobre Da Vinci, a história de Da Vinci, documentários que você vai ver e vai compreender esse elemento. Muito importante assistir esses documentários, essas séries que têm relação, guardando algumas referências e tal. É bom não levar totalmente ao pé da letra, mas é importante para você ver o comportamento, o trato com os dados históricos. Outro elemento importante dos fatores históricos é a Reforma Protestante. O que significou a Reforma Protestante para o surgimento da sociologia? Muito importante. O indivíduo era preso à mentalidade feudal, à Igreja Católica. Com a Reforma Protestante, a crítica ao surgimento das 95 teses de Martinho Lutero, o indivíduo passou a ter o conhecimento religioso, passou a ter mais atitude, proeminência. O homem que surge na modernidade é um homem protestante, ativo, como diz o Max Weber, né? E que no filme do Martinho Lutero fica claro isso. Não é à toa que a Alemanha é um dos maiores político, econômica, civilizacional do mundo hoje em dia, porque foi o berço, tanto a Alemanha quanto a França, depois a Inglaterra e logo em seguida os Estados Unidos, já na contemporaneidade, que tiveram esses elementos da Reforma Protestante. Nós vimos a Reforma Protestante aqui no Brasil,
no Brasil, e você vê também a questão da Contra-Reforma. Mas esse é um detalhe que a gente vai ver mais lá na frente. É importante, a reforma protestante contribuiu para a construção desse novo cidadão da modernidade, né, dando um aspecto mais, Lutero mais espiritual, construção do indivíduo mais protagonista, enquanto Calvino na França deu um aspecto mais econômico, atrelando a religião ao capitalismo concreto. Mas dois contribuíram bastante para a construção dessa mentalidade nova. A Revolução Francesa, né, um elemento importante também, a Revolução Francesa, contribuiu para o surgimento da sociedade da seguinte forma, da participação do povo. Enquanto na Inglaterra houve uma aliança entre burguesia, nobreza e profissionais liberais, setores mais abastados, na França houve conflito, porque a nobreza não aceitava a burguesia, só aceitava os seus impostos, mas não aceitava ser incluída no projeto da nobreza. Por isso que foi a radicalidade. Então, isso contribuiu para a participação política na formação dos 3 estados. Na França, isso contribuiu à participação, à votação, a atuação do povo foi importante. E isso a burguesia contribuiu para o surgimento da sua própria ideologia, né, liberté, fraternité, égalité, que hoje perdura até hoje, através do liberalismo. E também a atuação do povo. Um grande movimento, né, que surge universal é a Revolução Francesa, de referência até hoje. Né? Isso contribuiu para que o povo tome atitude, né? Que o povo participe, que o povo clame pelos seus direitos e que não fique passivo. Então essa é a grande referência, o grande eco que a gente tem até hoje. Por outro lado, nós temos a Revolução Industrial. A Revolução Industrial consolidou esse processo todo. A burguesia já se torna uma referência enquanto classe e ao tocar esse projeto, ela pegou simplesmente, ajudou a contribuir uma outra classe, que é a classe operária, o proletariado, segundo Karl Marx. E isso surgiu, essa novo embate político, né, que Marx vem analisando desde lá do comunismo primitivo, o escravismo, o feudalismo, e com o capitalismo surge um novo embate político, um novo conflito de classe que vai levar ao socialismo segundo Karl Marx. A luta entre trabalhadores e patrão. Quem possui, né, quem possui riqueza e quem tem que vender sua força de trabalho. Na Revolução Industrial, algumas coisas foram importantes. Na Inglaterra, que é o epicentro da Revolução Industrial, a burguesia se aliou à nobreza, conseguindo apoio, conseguiu deslocar grandes massas populacionais do campo para a cidade. As cidades incharam. Logo em seguida, as cidades vão grande crise. Não tinha resposta para responder essa crise, porque o vitorianismo não conseguia responder de forma religiosa, satisfatoriamente, as questões que surgiu, as crises, a quebradeira de máquinas, a indolência para o trabalho do cidadão. Né? Então, isso tudo, e as mortes, né? As revoltas que existiam, então, isso tudo criava uma necessidade de surgir a sociologia, de uma explicação racional, científica. E quando você vai ver no filme do Sherlock Holmes, quando no primeiro filme é a luta entre o vitorianismo, a religião, do outro lado a ciência. Quem ganha? A ciência, a sociologia, as novas ciências, a psicologia, a geografia, a história e vários ramos do conhecimento humano. E isso é importante do ponto de vista. Mas também ganha o seguinte, a economia ganha também, porque quando há pagamento de salários, há uma disseminação, o comércio se expande da Inglaterra para a Europa, contaminando e vem chegar no Brasil tardiamente. Então esse é outro aspecto. Outro aspecto é a mudança da mentalidade. O indivíduo passa a pensar em si. Né? Olha, 2 fenômenos importantes, o individualismo e o coletivismo. O coletivismo vai levar à luta de classe, o individualismo vai levar à consolidação da burguesia enquanto classe hegemônica, né? Ideologicamente, economicamente, socialmente, né? Que vai impulsionar esse capitalismo pelo mundo. Então, nesse primeiro momento, a gente fica por aqui, esse vídeo vai ficar muito grande, a gente vai abordando os outros temas relacionados à modernidade, ao surgimento da sociologia. Forte abraço e até o próximo vídeo.